Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí saudáveis e descansados após uma semana de folga, pelo menos do direito civil. Bem, pessoal, vamos retomar então do ponto onde paramos na última aula. Examinávamos o tema espécies de posse e tratávamos da classificação que divide a posse em posse justa e injusta. Segundo o artigo 1200 do Código Civil, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Logo, injusta é a posse que for obtida com emprego de violência, clandestinidade ou precariedade. Aliás, a violência, a clandestinidade e a precariedade são consideradas vícios da posse. Toda vez que o poder que um indivíduo exerce sobre determinada coisa estiver baseado na violência, na clandestinidade e na precariedade, a posse será considerada injusta. Por ocasião da aula passada, eu disse que essa classificação de posse justa e injusta será sempre relativa, dependendo do ângulo em que a questão for examinada. Citei como exemplo na ocasião a minha casa de praia, situada em Maresias, que acaba sendo invadida pelo João e a família na calada da noite, aproveitando-se do fato de eu há muito tempo não visitar a casa. O João e a família se aproveitam da minha ausência e da aparente calmaria que existe no bairro onde está situada a casa, e no meio da noite pulam o muro da residência e ali se instalam. No início, João e a família temem ser descobertos pela vizinhança e por mim, como proprietário e anterior possuidor do bem. Eles permanecem escondidos no local. À noite, por exemplo, não ligam as luzes, não fazem muito movimento, tudo para não despertar a atenção da vizinhança. Com esse comportamento, com essa conduta clandestina, eles obtêm poder sobre a coisa, afinal, estão instalados no interior do imóvel. Entretanto, ainda esse poder não pode ser considerado como posse, porque como nós vimos nas aulas passadas, no direito brasileiro, a posse somente surgirá quando o indivíduo que tem a coisa consigo passa a se comportar como dono em relação ao bem. O que não é o caso de uma pessoa que permanece escondida, na coisa que tem sob sua disposição. O dono, vocês sabem, tem autonomia, tem liberdade para ir e vir, empregar a coisa no uso que lhe for mais conveniente e não precisa se ocultar das demais pessoas da coletividade. Ocorre que, com o passar do tempo, aquele indivíduo que obteve a coisa de maneira clandestina inicialmente, deixa a clandestinidade e, com isso, passa a se comportar como dono em relação ao bem. Ele entra e sai a hora que quer, ele não tem mais medo de ser descoberto pela vizinhança, ele faz reparos na coisa, zela pela sua conservação. Enfim, ele passa a se comportar como se dono fosse do bem. A partir desse momento, aquela mera detenção
que existia enquanto vigorava a clandestinidade, torna-se posse. Porém, em relação ao Fábio, dono e anterior possuidor da coisa, uma posse injusta, porquanto adquirida com emprego de ato clandestino. Agora vamos imaginar que o tempo passe e depois de alguns meses, após o retorno de uma viagem feita ao interior, o João e a família se deparem com dois indivíduos dentro do imóvel que, armados, os expulsam do local. Esses indivíduos, mediante o emprego de violência, tomam a coisa que até então estava sob o poder do João e da família. Com a cessação da violência, esses dois indivíduos passam a condição de possuidores da casa que originalmente era possuída pelo Fábio, que depois passou a ser possuída pelo João e a família. Esses terceiros, esses dois indivíduos que tomaram a posse exercida pelo João e pela família, em relação ao João e à família, são considerados possuidores injustos, porque obtiveram deles o imóvel a partir do emprego de violência. Então, a posse dos terceiros é viciada em relação à de João, assim como a posse de João é viciada em relação à posse de Fábio. Então, a depender do ângulo que examinarmos a questão, teremos resultados diferentes. Vamos lá. João e família são titulares de posse injusta quando a comparação é feita em relação a Fábio. Já em relação àqueles indivíduos que os privaram do poder até então exercido sobre o imóvel, João e família são considerados possuidores justos, porque foram vítimas da violência praticada por aqueles dois indivíduos que tornaram a posse por eles exercida injusta. Percebem? A depender do ângulo que examinamos a questão, o resultado, a conclusão, será diferente. Ok? Disso nós tratamos na aula passada e aqui foi uma breve revisão para que a gente retome e aprofunde mais um pouco esses conceitos. Vamos nos concentrar nesse momento na questão dos vícios da posse. Nós falamos há pouco, violência, clandestinidade e precariedade são considerados vícios da posse. A violência e a clandestinidade são vícios originários da posse, porque eles surgem já no momento da aquisição da coisa pelo indivíduo. O sujeito adquire a coisa mediante o emprego de violência ou de conduta clandestina. O sujeito obtém a bolsa da moça que transita calmamente pela rua após apontar um revólver para sua cabeça. A aquisição da bolsa, a subtração contra a vontade da vítima da bolsa, se deu com o emprego de violência. Logo, quando a violência cessar e o assaltante estiver em poder da bolsa desvigiadamente e comportando-se como dono em relação a ela, andando com ela por aí, sem se preocupar com os demais, a posse que ele estiver exercendo sobre aquele bem, aquele acessório, será uma posse injusta em relação à vítima do roubo.
Do mesmo modo que a posse do João e da família em relação à minha como dono da casa de Maresias era injusta, porque eles tiveram acesso à coisa a partir da prática de atos clandestinos. Eles invadiram a coisa na calada da noite sem que ninguém percebesse, para só então depois efetivamente passarem a se comportar como donos em relação ao bem e se tornarem possuidores. Então, tanto na posse violenta quanto na posse clandestina, que são posses viciadas, opera-se um fenômeno chamado convalescimento do vício. O emprego da violência e de atos clandestinos para a obtenção da coisa não gera automaticamente posse para os indivíduos que assim se comportam. Nós tratamos do artigo 1208 quando falamos sobre a detenção. E na ocasião vimos que não induzem posse os atos violentos ou clandestinos enquanto não cessar a violência ou a clandestinidade. Então, se o sujeito obtém determinado bem, determinada coisa, a partir da prática de um ato violento ou clandestino, não se torna automaticamente possuidor do bem. A posse somente surgirá quando o poder que esse indivíduo exerce sobre a coisa deixar de se basear na violência ou na clandestinidade. Como no exemplo do João e da família. Num primeiro momento, logo após a invasão, que se deu através de ato clandestino, João e família não são considerados possuidores do imóvel. Por quê? Porque eles permanecem ocultos na coisa. Eles permanecem escondidos. Eles não têm uma conduta de dono em relação ao bem. Agora, a partir do momento em que eles perdem o medo e passam a agir com liberdade, com autonomia em relação ao bem, tipicamente como o proprietário agiria, aquele poder clandestino, gerador de simples detenção, convola-se, converte-se em posse. Opera-se o fenômeno do convalescimento do vício da posse. O convalescimento do vício da posse é o que transforma o poder que o indivíduo exerce em relação ao bem por força da prática de um ato clandestino ou violento de detenção para posse. Posse injusta. Posse porque originariamente adquirida com o emprego da prática de ato clandestino, no caso do João e da família, e no caso de violência, no exemplo do assaltante que aborda a moça e aponta um revólver para sua cabeça. Discute-se, no entanto, se em relação à precariedade pode haver convalescimento do vício. É uma discussão extremamente teórica, mas que é importante
é importante que vocês a conheçam. Vejam, em que consiste a precariedade da posse? A precariedade, diversamente da violência e da clandestinidade, não é um vício originário. Não é um vício que surge no momento em que o sujeito obtém a coisa. A precariedade só aparecerá muito tempo depois, às vezes nem tanto tempo assim, mas algum tempo depois do sujeito obter poder sobre a coisa. A precariedade advém da quebra de confiança, da quebra da confiança que aquele que entregou a coisa ao possuidor depositava sobre ele. O possuidor precário é aquele que obteve a coisa de alguém de forma consensual, por força de uma relação de direito pessoal ou real, porém, quando instado a restituir a coisa a quem lhe cedeu, se recusa, quebrando a confiança que nele foi depositada por quem lhe entregou o bem. Então, o possuidor precário, antes de assim passar a ser denominado, era alguém que tinha a posse direta da coisa por força de uma relação de direito pessoal ou real firmada com o seu dono. O sujeito recebe a coisa temporariamente por força de um contrato, com a obrigação de restituí-la após determinado tempo. O tempo passa e, quando o possuidor indireto, dono da coisa, vai solicitar a devolução daquilo que cedeu ao possuidor direto, o possuidor direto fala simplesmente: não vou lhe devolver. Daqui em diante, o poder que eu passo a exercer, daqui em diante, diz o possuidor direto, o poder que eu exerço sobre a coisa não encontra mais fundamento na nossa relação jurídica de direito pessoal ou real. A minha posse agora é autônoma. Eu estou pouco me lixando para o contrato que eu celebrei com você. Muda a chamada causa possessionis. O poder que o sujeito até então exercia sobre a coisa estava assentado, estava lastreado por um contrato firmado com o dono da coisa, que lhe cedeu em confiança o bem durante determinado período. Com a quebra do contrato pelo possuidor direto, que, instado a restituir a coisa no tempo devido, se recusa, surge a posse precária, a posse viciada, obtida através da quebra da confiança que foi depositada
pelo possuidor indireto quando cedeu o bem. Vamos voltar a um exemplo que eu utilizei quando falamos de contrato da posse direta e indireta. Nós utilizamos como um dos exemplos a locação, uma locação de bem imóvel. O sujeito estava atrás de uma residência para morar com a família. Lembrou de um amigo que tinha um imóvel que estava para locação. Os dois se sentaram, conversaram e chegaram a um acordo. O amigo, que nós vamos denominar Fábio, locou o bem de sua propriedade ao João. Celebraram um contrato de locação com validade de 30 meses. Bem, com isso, Fábio entregou as chaves do imóvel para o João na expectativa de que, ao longo dos meses de vigência do contrato, o João pagasse regularmente os aluguéis, além de, evidentemente, cumprir os outros deveres de locatário. Bem, a relação no início vai muito bem, João não atrasa nenhum aluguel, tem conduta exemplar como locatário. Só que Fábio e João são conhecidos, né, e mantêm alguns negócios em comum. E nesse meio tempo, o Fábio se torna devedor do João numa relação comercial entre os dois, paralela ao contrato de locação. Bem, ao término da locação, ao término do prazo estipulado para a locação, como João não teve nenhum comportamento reprovável durante os 30 meses pactuados, o Fábio permite que ele continue no imóvel. O que acontece nesses casos? Quando temos um contrato de locação de imóvel urbano com prazo igual ou superior a 30 meses, ocorre, se o locador não procura o locatário para reaver o bem ao término do prazo ajustado, a locação prorroga-se por prazo indeterminado. Bom, nessa fase de prorrogação por prazo determinado, o João começa a atrasar o pagamento dos aluguéis, o que faz Fábio pensar em pedir o imóvel de volta. Bem, Fábio envia notificações ao João, requerendo a resolução da avença, fixando até um prazo para que o João desocupe o imóvel, mas o João não dá a mínima para as notificações, ele simplesmente não as responde. Até que um dia chega uma contra-notificação para o Fábio com os seguintes dizeres: a partir deste momento, considere rompida a nossa relação contratual e considere a posse sobre o bem perdida, porque em razão daquela dívida comercial que você tinha comigo e que não foi paga, eu estou incorporando o imóvel ao meu patrimônio. A partir deste momento, João deixa claro para Fábio que o poder que ele exerce sobre a coisa deixou de ter lastro no contrato. Estando agora fundado
num ato de quebra de confiança. Porque, evidentemente, pessoal, nesse caso, pouco importa se o João era credor de alguma quantia em relação ao Fábio. Ele não poderia se valer do fato de ser locatário do Fábio e, por isso, ter um bem da propriedade do Fábio sob seu poder em relação de confiança para, pura e simplesmente, notificar o Fábio de que, a partir daquele momento, o bem serviria como uma espécie de pagamento da dívida em aberto. Uma coisa é a relação locatícia entre ambos, outra coisa é a relação comercial. Se Fábio está devendo alguma coisa para o João que o cobre através do emprego dos meios judiciais adequados. Essa posse, que não tem mais fundamento no contrato, através do qual o João obteve licitamente a posse direta sobre a coisa, passa a ser viciada pela precariedade. Uma posse que foi obtida pela quebra da confiança que o Fábio depositou no João, porque o Fábio esperava reaver o imóvel do João ao término da relação contratual. E o João está dizendo para ele que ele não vai reaver esse imóvel, porque esse imóvel agora foi incorporado ao seu patrimônio em função da dívida que o Fábio possuía com ele. Então, a posse precária, ela não surge no momento em que o indivíduo adquire o bem. Ela vai surgir num momento posterior, a partir do momento em que aquele que obteve a coisa licitamente, por força de uma relação de direito pessoal ou real, se recusa a restituí-la ao seu dono. Aí opera essa chamada quebra de confiança, surge a precariedade e a posse passa a ser viciada e, portanto, injusta. Mas eu falei que havia uma discussão em relação à precariedade. Qual é a discussão? Para uma parte da doutrina, e o Silvio Rodrigues é um desses doutrinadores, talvez o mais conhecido, o vício da precariedade jamais se convalesce. Por quê? Porque, tendo o poder sobre a coisa sido obtido de maneira autônoma a partir de um abuso ou de uma quebra de confiança, e sendo a confiança algo que... Vou repetir para ficar mais claro. Parte da doutrina entende que a precariedade é um vício que não se convalesce. Isso porque a obrigação de devolver a coisa baseada numa relação de confiança jamais cessa. Aquele que recebe uma coisa em confiança, com a obrigação de restituir, jamais poderá se recusar e inverter a causa da sua posse em relação à coisa. O dever de restituir a coisa que é recebida em confiança nunca cessa. Mesmo que o sujeito
deixe claro para o dono do bem que a sua vontade é não mais restituí-lo. Uma vez recebido o bem em confiança, quem o recebeu tem a obrigação de restituí-lo oportunamente, e essa obrigação jamais cessa. Essa corrente, adianto, a despeito de respeitável, é minoritária. A maior parte da doutrina e a jurisprudência, de modo geral, entendem que, sim, pode existir posse precária que vai surgir a partir do momento em que aquele que obteve a coisa em confiança torne claro para quem lhe cedeu o bem que o poder sobre ele passa a ser exercido autonomamente, de maneira desvinculada da relação de confiança que o gerou. Pessoal, espero que tenha ficado claro essa questão do convalescimento do vício da precariedade. Não é um tema fácil, é um tema que demanda aí atenção e um estudo um estudo até repetitivo para fixar essas nuances que existem em relação à aquisição da posse com vício de precariedade, ok? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para esclarecê-los. No próximo vídeo nós vamos falar da posse de boa fé e posse de má fé, ok?